Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um Papo Energético com o Go Green, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, lançamos papos incríveis sobre energia e suas vertentes, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética, claro. Nesse episódio, vamos falar sobre o uso de energia solar na construção civil, que já é uma realidade consolidada. Para falar sobre esse tema, temos duas convidadas muito especiais. Convido primeiro Etiara Esperafico, Chief Sales Officer na Energy. Bem-vinda, Etiara. Obrigada, Marília. Obrigada aí pelo convite. Quero aprender mais também sobre esse assunto, né? Porque a gente sempre acaba aprendendo bastante aí. Energia solar não é um assunto estático, né? Ele vai se aprimorando. Acabei de voltar da China também. Fui na SNEC, maior feira de energia solar aí do mundo, e traz muitas novidades aí em relação a esse assunto. E convido também Ana Cláudia Osório, arquiteta e engenheira de segurança e também coordenadora de projetos BIPV na Dayback Energia Estratégica. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Também agradeço, pela oportunidade de divulgação desse braço, que faz parte desse ecossistema de implantação de energia solar fotovoltaica, que é novo e não é ao mesmo tempo, O BIPV, ele está há mais de 30 anos em outros países e aqui ainda de forma incipiente, visto que aqui é uma questão relativamente nova, Desde as normas, e inclusive todo esse setor de energia solar fotovoltaica. E para a gente começar, queria que a gente falasse um pouquinho, antes de entrar no nosso tema de fato, nos benefícios, de investir em energia solar, A gente sabe que tem os benefícios ambientais, econômicos. Tiara, podemos começar com você. Bom, os benefícios são inúmeros, de você instalar energia solar fotovoltaico, dentre eles esse ambiental, que é super importante, você reduz aí os gases poluentes, contribui para a preservação do meio ambiente. E um outro ponto também que eu gosto sempre de falar, é o conforto. Além da economia que você traz na conta de energia, é o conforto que você proporciona ali para todas as pessoas que estão usufruindo dessa energia solar. Você acaba devolvendo aí para o comércio, todo o dinheiro que você acaba economizando. Então, você acaba incluindo itens na sua casa que antes você não tinha, ar-condicionado, fogões aí elétricos, que antes você não utilizava, porque você realmente tinha que pagar uma conta de energia. Então, o conforto que ele traz aí de gerar a própria energia, isso é incontestável na energia solar fotovoltaica. Também considero essa troca, dessa devolução, para o comércio, então entra de fato num ecossistema, e eu sempre penso a energia solar como uma tomada de decisão pessoal, no caso seja família ou seja no comércio, mas que de uma forma indireta ele ultrapassa e chega num coletivo, E para você que está ouvindo a gente, convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube e também seguir o Go Green no Spotify para não perder nenhum papo energético aqui nas próximas semanas. Agora, olha só, devido à oferta excessiva de painéis solares produzidos na China, os preços caíram para metade em relação ao ano passado. A oferta levou a uma nova forma de utilização dos equipamentos, como cerca para jardins, casas, especialmente na Alemanha e na Holanda. Mas não é só isso. Nesse ano de 2024, o Brasil atingiu a marca de 2 milhões de sistemas residenciais de energia solar, conforme os dados da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Os estados com maior número de sistemas são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, que lideram o ranking. Dados e fatos como esses fazem com que a nossa conversa de hoje seja essencial para entender melhor essa fase da energia solar, assim como o que vem por aí. Vou começar, Tiara, com você. Você comentou aí que você veio da China, então está bem a par do panorama, um pouco do mercado de energia. Eu queria que você comentasse um pouco o que você tem visto que vai mudar, como você tem visto, principalmente aqui dentro do nosso tema, essa questão da construção civil, vocês trabalham muito a Energy também, eu sei, com muito comércio, indústria. Você vê que isso já é uma tendência, que os projetos nasçam com usinas solares, porque a gente veio num crescimento da energia solar que foi colocado muito telhado, usinas dentro de unidades já existentes, mas você acha que vai passar a ser uma tendência também, os prédios já nascerem com energia solar? Com certeza, Marília, é uma tendência muito forte. A gente tem acompanhado aí os nossos próprios clientes, a gente já fez projetos, que nasceram com energia solar fotovoltaica. A gente tem clientes que têm redes de supermercados que eles utilizam a parte do estacionamento para gerar energia, Então, ali com já o fotovoltaico bifacial, gerando sombra e também energia ao mesmo tempo. Então, isso é uma grande tendência e a gente viu bastante isso também na SNEC agora, na China,
produtos que você utilizam aí, fachadas, inclusive em escadas, que assim, impressionada com materiais que dá para usar na escada para você gerar aí energia. Então, é uma grande tendência que vem aí. A energia solar já se consolidou no Brasil, né, e essa tendência, ela não vai parar por aqui. E aí as pessoas já conseguem estar utilizando muito aí em comércios e indústrias, né, a gente tem sistemas aí que estão sendo lançados para esse tipo de telhado, então, para você não ter aquele risco de incêndio e qualquer outra particularidade aí que as indústrias têm um pouco de receio, então, toda essa parte de segurança do sistema fotovoltaico, ele vem aí para esse tipo de instalação, e eu fico feliz com isso, né, porque aí a gente já consegue nascer ali no ângulo ideal, né, gerando aquilo que realmente a indústria e o comércio precisam, tudo casa de uma forma bem perfeita ali para fazer uma entrega bem especial para o nosso cliente lá na ponta. O solar já é muito consolidado, mas ainda tem alguns desafios e obstáculos. A gente tem mudança de regulação que aconteceu, né, que obviamente trouxe algumas mudanças, mas queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Como que você vê dentro dos clientes que você trabalha, quais são as dificuldades que você vê de entrada do solar em alguns segmentos? O maior desafio é o cliente que ainda não conhece 100% da tecnologia e acaba indo para o mercado de preço, né, onde o cliente não analisa muito os equipamentos, então os riscos acabam aumentando. A questão da regulação, ela veio realmente, deixou o mercado um pouco turbulento, mas com a queda de preço, né, ele vem aí se mostrando mais rentável que antes, inclusive, porque a queda foi muito brusca, né, a gente nunca chegou a esse nível tão baixo aí dos equipamentos fotovoltaicos, então a chance aí de você ter um retorno financeiro em cima desse investimento, ele cresceu absurdamente, e aí a consolidação vem com essa questão da informação, empresas que estão consolidadas, que acabam realmente fazendo uma venda mais consultiva para esse cliente lá na ponta, e ele acaba aí agregando mais conhecimento e tendo mais segurança da implantação do sistema fotovoltaico. E aí, Ana, vou passar a bola para você agora. A gente trouxe esse tema que acho que é diferente, que é o BIPV, a gente estava até discutindo aqui como é que fala essa sigla, né, mas queria que você explicasse o que é essa sigla, né, efetivamente, e qual que é a diferença dessa tecnologia para outras, né, para o fotovoltaico padrão que a gente já conhece, vamos dizer assim. BPV é a sigla de Building Integrated Fotovoltaico, né, que é a construção integrada com o sistema solar fotovoltaico. E dentro deste segmento, nós trabalhamos toda a questão de envoltória das edificações. Então, nós trazemos o carport, que ele seria condicionado dentro do sistema BPV, coberturas em edificações. Então, o ático de edifícios, então, tu consegues trazer um pergolado, uma área de convivência. Daí, saindo dessa parte da edificação, sistemas de fachada, como uma máscara mesmo na edificação. Então, toda essa estrutura metálica para condicionar esse sistema, saindo do envidraçamento, né, trazendo esse sistema de fechamento para as sacadas. Então, isso tudo faz parte do BPV, que é essa integração do sistema fotovoltaico com a edificação, seja existente ou não. Por que eu falo isso? Porque eu conseguiria fazer um retrofit de um edifício existente. Então, o BPV, o sistema de energia solar, já ser intrínseco dentro do escopo de projeto de incorporadoras, no caso, né? Assim como o PPCI, que é o projeto de prevenção contra incêndio, já faz parte, assim como o projeto hidráulico faz parte como sistema estrutural da edificação. Então, fazer parte do projeto arquitetônico já desde a concepção. Então, nós temos esses 3 vieses no caso, né? Eu já fazer o projeto pensando no sistema de energia solar, então fazer todos esses estudos de implantação para que seja condicionado à envoltória dessa edificação, ou trazer um carport, ou fazer dentro das áreas comuns da edificação, né? Então, eu tenho um ático, eu tenho uma cobertura, eu tenho um espaço para tal, né? Então, eu tenho como fazer colocar esse produto, né? Que seria o pergolado nessa área de convivência, fazer essa máscara na própria fachada da edificação. Então, nós temos vários produtos hoje onde nós conseguimos inserir esse módulo fotovoltaico cada vez mais tecnológico, cada vez mais preciso,
nas próprias fachadas também, entre outras opções. Então ele está sendo agregado, inclusive, no vidro. Então eu tenho essa união dos materiais, né? Então, dentro do meio acadêmico já existem várias pré-definições de produto. Então, o módulo fotovoltaico, ele vai fazer esse viés de produto da construção civil, assim como uma vedação de sacada, assim como uma esquadria. Só que existe um pouco entendimento dos profissionais, sejam engenheiros, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquitetos, tem uma lacuna, falta ainda essa conexão. Eu acredito muito que ele vai ser ainda um projeto complementar. Acredito fielmente, assim, ó, porque isso já é visto em outros países, né? Então, se chegou até nós aqui, embora demore um pouco, só que como nas viagens, nas feiras, congressos, assim como a Etiara falou que ela foi, então já existe na sacada, já existe na própria escada, né? Então ele é um produto incorporado na construção civil e já é uma realidade. Então a nossa dificuldade hoje aqui no país é atrelar esse produto ao conhecimento técnico e disseminar ele, né, dentro desse meio, então seja para incorporadores, seja para construtoras e os profissionais que estão na ponta, que é o que efetivam, né, e que trazem à luz, né, esses projetos. Então, basicamente seria isso. O BIPIV, ele é a integração do projeto ou da construção com o sistema de energia solar fotovoltaica. E aí, geralmente, nessas aplicações de BPIV, geralmente são, né, esses módulos que são já adaptados para uma determinada aplicação, né? Eles não é um módulo padrão, vamos dizer assim, que a gente põe na nossa usina solar, que a gente vai colocar na fachada. São realmente, né, como você falou, são módulos que são transformados em realmente produtos bem de aplicação específica. Sim, só na questão do carport ali, e na questão dos pergolados, então, que seriam coberturas acondicionadas à construção, então tem todo um cuidado com vedação. Daí eles são módulos bifaciais, então eles te ajudam a trabalhar ainda, eles têm melhor, né, um melhor desempenho. E ajuda em várias questões, assim, até nas certificações LEED, que são certificações de alto desempenho para construções sustentáveis como um todo. Ele conseguiria pontuar mais de projetos que nós já executamos, né? Conseguimos do carport ser desenvolvido pela própria empresa, então nós não conseguiríamos comprar ele pronto. Então, tem todo esse estudo complexo que daí é atrelado ao meu trabalho, então, atrelado a um engenheiro de estruturas, no caso. Então, são equipes multidisciplinares. Dificilmente tu vai trabalhar sozinho, né? Desenvolver todo o escopo de projetos sozinhos. É gratificante, assim, quando tu consegue, né, efetivar. Então, desde a fase inicial. Então, há uma facilidade quando é um projeto inicial, logicamente, e quando tu tens um projeto pronto, que daí é o retrofit que eu falei, que daí é um projeto já existente, ele seria considerado como uma reforma, né, daquele complexo, seja edificação residencial, comercial, industrial. E aí você trouxe a questão também da falta de conhecimento no sentido de difundir essa técnica, né, e das pessoas também se especializarem para a gente aplicar isso em fases de projeto. E aí eu fico pensando também na questão, né, a gente falou bastante de queda de preço de módulo, que isso tem viabilizado muitos projetos, né, e até carport, até uma curiosidade, eu não sabia que era considerado um PIPV, olha, achei interessante, então a Goelo já fez vários projetos ao redor do mundo de BPIV, nem sabia. Mas Ana, o que você acha que também dificulta a escalabilidade? Você acha que preço também é uma barreira, né? Porque eu imagino que, em termos de geração, né, uma questão que eu sempre, né, ouvi uma palestra uma vez sobre esse tema, e tem muito essa conversa do, será que o investimento que eu vou fazer vai compensar, né, a geração que eu estou gerando, porque é muito menor do que uma geração, dependendo, né, um solo, dado que eu estou, né, questão de incidência solar, de sombra, etc. Queria que você comentasse um pouco disso, assim, como que vocês tentam contornar esse tipo de que entendo talvez seja uma barreira hoje, né? O custo, ele, com certeza, ele é um imperativo, né, um
um fator determinante em função que ele acaba se tornando um projeto exclusivo, né? Então, eu pré-dimensionei ele e, de repente, eu não vou usar nada depois, por exemplo, quando tu faz a importação dos módulos, tu tem uma quantidade X, né, para que seja viável, então tu importa, seja módulos ou outros equipamentos. Então, como ele é um projeto, como se fosse um projeto boutique, né, ele seria um projeto muito exclusivo e personalizado, já tem um valor agregado, né? Como tu não tens somente um profissional, então já entra isso no custo também. Então, o custo, ele é um dos fatores. Eu fiz uma listinha aqui bem sucinta e resumida, né, do que seria. Então, seria esse um ponto, alto custo dos painéis. Então, seja ele plano, curvo ou flexível. Até pouco tempo, os painéis, eles eram o valor antes desse declínio, né, do custo, eles eram quase que intangíveis, eram para poucos, né, os sistemas como um todo. Então, eu acredito bastante que, assim como o sistema convencional, os módulos convencionais, mesmo o bifacial ali, vem numa decrescente ali do custo, requisitos estritos a termos estruturais, que é o que eu falei. Então, teve uma questão que nós tivemos que desenvolver o protótipo, então nós não conseguimos comprar o carporte pronto nós mesmos, tivemos que desenvolver o produto e mandar fazer. Então, tem toda essa questão estrutural, mecânica, estética, a dificuldade da orientação dos módulos em um projeto pronto, por exemplo, a edificação existente, porque esse estudo da envoltória, assim como o posicionamento, a implantação da edificação, ela entra no quesito do posicionamento solar, então entra todo o estudo de conforto térmico, conforto lumínico, que é atrelado ao estudo do projeto arquitetônico, então facilitaria que tivesse esse entendimento do BIPIV como um projeto complementar, assim como eu já tinha falado, estrutural, PPCI, hidráulico, elétrico, enfim, ajudaria a reduzir esse custo. Um edifício pronto, logicamente, ele terá um custo maior do que essa incorporação inicial. Eu acredito que são esses os pontos de maior dificuldade. Então, tendo um entendimento desse fator, entendimento como o do BIPIV como um projeto complementar, essa disseminação através da educação, seja desde a área acadêmica até mesmo a parte instrucional dos instaladores, né, porque ele é um projeto um pouco mais complexo. Então, eu acredito bastante nessa escala a nível educacional. E isso, no meu entendimento, seria de mais fácil até essa escala de educação. Então, vindo lá desde a área acadêmica, então já saindo profissionais com esse entendimento. Não acredito muito que na parte de graduação, mas a um nível de uma pós-graduação, uma especialização, para quem for para esse viés, e cartilhas, módulos técnicos, teóricos e práticos para os profissionais que estão na ponta ali, né, fazendo as instalações. Qual país hoje que lidera essa questão do BIPIV, assim? Imagino que seja na Europa também, né? Alemanha, Holanda, China com produto, esse produto desenvolvido, que eu acho que isso é uma falta, uma grande perda, produto para a construção civil, então, Alemanha, Holanda com projetos, daí a China com produtos e Estados Unidos fazendo um recorte para a Califórnia, tá? Então, a Califórnia tem leis próprias, eles têm um programa que é o Energy Star, bastante difundido, só que daí em todo o país. Então, seriam esses, Alemanha, Holanda, China e Estados Unidos. E daí agora, no Texas também, mais especificamente em Houston, daí tem bastante cases, assim, dentro das nossas pesquisas. Mas a Califórnia lidera lá nos Estados Unidos com inúmeros projetos. Não somente o BIPIV ali para residencial, edificações verticais, e eles inserem bastante dentro de projetos governamentais, né? Então, eles têm muitos praças, parques, museus, enfim, isso já é incorporado nas edificações. Muito interessante. E aí, Tiara, a Ana estava comentando, me veio à mente a questão, enfim, toda a questão da educação, mas a questão de
Acho que passa por uma questão até de políticas públicas, eventualmente, eu acho, principalmente quando a gente fala de construção civil, de algumas coisas serem normas, né? Como que você enxerga, talvez, o papel, né, talvez não só das empresas, mas também do poder público, eventualmente, em ajudar a fomentar essas tecnologias que ainda não são tão viáveis, talvez, em algumas aplicações? Ah, é fundamental, né? Eu acredito que sem incentivo aí, a gente vai ficar parado, né? Se o governo aí, os governantes não estimularem esse uso, não tem como a gente evoluir, né? Então a gente depende muito das políticas públicas, elas são fundamentais, né? A gente aqui, como papel de empresa privada, a gente faz o nosso papel, inclusive a Energy mesmo tem um showroom num shopping, né? Que isso não é comum, mas a gente mostra lá as utilizações da energia solar, né? A gente mostra desde o módulo fotovoltaico, que muitas pessoas não conhecem, né? Nunca encostaram no módulo fotovoltaico. Aí a gente mostra também o inversor, a bateria, o carregador veicular, a cozinha sem gás, um carro elétrico. Então, todas as possibilidades ali que você consegue gerando sua própria energia. Mas a gente é muito dependente aí, obviamente, das políticas públicas, que são fundamentais aí, como a Ana falou, né? Na Califórnia, nos Estados Unidos, eles impulsionaram muito o uso dessa tecnologia através de políticas públicas. Então, a gente não tem como fugir disso, né? Os governantes têm que realmente aí fazer esse tipo de educação, provocarem, fazer incentivos para realmente a gente ter construções cada vez mais aí sustentáveis e consiga gerar cada vez mais energia, porque a gente vê aí prédios enormes sendo construídos, né, que poderiam estar sendo utilizados aí essa tecnologia. Então, isso é importantíssimo, aprendi muito aí com a Ana hoje também sobre isso. Então, a gente precisa realmente um país como o nosso. A Alemanha, né, a gente vê a Alemanha, quase não tem sol na Alemanha, né? Então, assim, e o Brasil, com essa quantidade de sol que a gente tem aqui, a gente poderia estar bem mais na frente, mas a gente depende aí das políticas públicas aí para conseguir avançar nesses quesitos. E, Tiara, eu lembrei de um ponto, a gente chegou a estudar um case para cliente, porque existe a questão do IPTU verde, né, que alguns municípios têm, né, não é uma coisa federal, né, obviamente depende de cada município, mas também lembra a discussão que o carport às vezes é considerado como área construída, então, na verdade, você aumenta, na verdade, a área útil construída, então você vai ter que pagar mais IPTU, aí ele dá um desconto em cima, que no final o saldo ainda, né, você aumentou o seu IPTU, né, não sei se você viveu isso com alguns clientes de vocês, né, que é até um contrassenso. É um contrassenso enorme, é um contrassenso enorme. Mas como a economia do cliente é muito maior, né, ali, então ele acaba que fala, bom, vamos seguir com o projeto, porque realmente vai fazer diferença. Então a gente tem feito vários carports, não sabia também que era um projeto especial desse, então a gente faz vários carports aí, porque a gente vê que realmente tem telhados que não suportam, o cliente tem aquela área disponível ali para a gente fazer o carport, então isso tem realmente se popularizado no Brasil, né? Os clientes, eles pedem até por essa solução, e isso é muito legal. Então, a gente já vê uma evolução aí no nosso consumidor lá na ponta em querer esse tipo de estrutura para gerar energia. Acho que até tem uma questão de visual mesmo, né? Então, o carport você vê, né? O telhado solar, assim, uma questão até do consumidor, né? Não vê, tá no telhado, né? Acho que o carport acho que traz uma questão de entregabilidade visual um pouquinho maior também, né? E aí, Ana, uma questão sobre o perfil de cliente que você geralmente vê que busca esse tipo de solução, né? Você comentou bastante da questão das incorporadoras, né? Geralmente são os donos de prédio, qual é o perfil de cliente que você vê hoje que busca mais esse tipo de solução? Empresas do segmento de tecnologia e incorporadoras, mas daí entra a questão, né, dessa compatibilização, deles já terem uma equipe técnica e essa integração, né, então ele seria um projeto complementar e muitas vezes não é entendido. Então entra o quesito estética, mesmo nós evoluindo num protótipo, enfim, trazendo, né, a parte do 3D, nós trabalhamos com BIM, que é a modelagem ali integrada da edificação, e às vezes não evolui. Até nas empresas de tecnologia, por ser uma edificação já existente, evoluir um pouco mais. Então, seriam essas, dentro desses segmentos, assim, algumas outras marcas já nos procuraram também, sempre com esse apelo
para a obtenção da certificação LEED, para chancelar a questão do CO2 e trazer esse viés e a empresa ser reconhecida como alguém que está buscando, né, trazer a sustentabilidade para dentro da marca, enfim, incorporar, né, no médio e longo prazo. Gente, estamos chegando aqui no final um pouco aqui do nosso bate-papo. Acho que para a gente fechar, a gente falou alguns dos benefícios no começo. Eu queria ver se a gente deixou de falar algum benefício, se vocês têm mais algum ponto de benefício, de tendência que você vê que realmente os clientes estão correndo mais atrás. Até, Tiara, quiser começar, né? Como que você viu aí nos últimos, talvez, 2, 3 anos, né, o impacto realmente que tem gerado no comércio ou nas indústrias do solar atrelado às construções, né? A gente tem visto um crescimento, né, o amadurecimento, né, desse consumidor lá na ponta, né, em relação aí à utilização da tecnologia, e também para você se manter competitivo, tanto no mercado nacional como internacional, como a Ana falou, para você conseguir as certificações, algumas indústrias realmente aí elas precisam ter uma fonte de energia renovável, então elas vêm por esse motivo, mas acabam aí vendo que realmente essa tecnologia ela agrega muitos outros benefícios, e aí tudo isso acaba se espalhando pelo mercado, e empresas do mesmo setor acabam aderindo à tecnologia, porque olham para o lado e vê que realmente aí o concorrente já está utilizando há algum tempo, senão ela realmente vai ficar de fora dessa tendência que já está consolidada no mundo inteiro, e as tecnologias só vêm aí avançando cada vez mais, né, e com a questão aí também de carros elétricos, então são coisas que não voltam mais para trás, a gente só vai para frente, né, e essas utilizações aí, inclusive na construção civil, eu vi na China, lá na feira, como uma grande tendência, né, inclusive vi módulos fotovoltaicos aí com uma textura de mármore, fiquei impressionada, né, muito legal, então assim, a gente vai ver uma crescente nesse sentido, como a Ana falou bem, vai incorporar cada vez mais, e vai ser um mercado que tem que partir para uma educação, como a gente teve aí no solar, a questão do carregamento veicular, então tudo isso vai ser uma educação, né, de um mercado que está surgindo novo, dessas utilizações, dessas aplicações, e no final todo mundo ganha, né, o planeta ganha, a redução de custos com energia, que é uma grande dor aí para comércios e indústrias, ela vai ter um ganho absurdo, né, vai aumentar a competitividade, então eu acredito que realmente aí é um grande benefício para toda a população como um todo, e o meio ambiente, sem sombra de dúvidas. As indústrias e as empresas, né, chegam muito assim focados e objetivados a obter uma certificação, e eles acabam entendendo todo esse ganho num nível macro, toda a parte, seja sistemas urbanos, enfim, só que o que eu acredito que ainda nos falta são esses programas maiores, esses incentivos maiores, criar esses hubs entre todo o conjunto e todo o complexo que é, né, porque esse ecossistema de energia solar fotovoltaica, ele é todo segmentado, né, então fazer uma interlocução, fazer programas, subsídios, né, que abracem toda essa fala e toda essa causa, né, que é um segmento extremamente importante para todo o país, né, visto que não é implantado em todos os estados hoje, então nós não temos, embora tenham mais estados aqui no país que gerem mais, né, que façam mais plantações, mas eu acredito que essa distribuição vai se alinhando com o tempo, e cada vez mais inserir desde o nível educacional, instrucional, e disseminar cada vez mais. Bastante interessante o que a Tiara falou, que eles fazem esse preceito educacional em um shopping onde tem um fluxo intenso de pessoas, porque é o que falta mesmo isso. Esse entendimento, né, de onde que é colocado, quais as diversas hipóteses de colocação desses sistemas. Então, basicamente, seria isso. Bom, chegamos aqui no final do nosso bate-papo sobre energia solar na construção civil. Espero que você que esteja ouvindo a gente tenha gostado. Quero agradecer também a Tiara e a Ana por ter participado aqui do Go Green com a gente. E convido você também a seguir a Greenlo nas redes sociais, seguir também a Ana, a Tiara, a Energy, o pessoal da Dayback,
e te vejo no próximo episódio. Até a próxima!